Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema da nossa devocional de hoje é De Joelhos Dobrados. O texto a ser lido é o Salmo de número 95, versículo 6, que diz o seguinte: Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O Salmo 95 é um convite do salmista a louvar ao Senhor, o autor de toda a criação. O salmista nos convida a adorá-lo e nos ajoelhar perante Ele em reconhecimento de tudo que Ele é, de tudo que Ele fez e por tudo que Ele tem feito por nós. No quesito adoração, não é para dobrarmos os nossos joelhos diante de ninguém, nem diante da criação de Deus, nem diante dos anjos de Deus, conforme descrito em Apocalipse 19, versículo 10. Nem diante da bem-aventurada Mãe de Jesus, nem diante dos apóstolos, por mais santos que eles foram. Conforme Atos 14, verso 15. Nem diante de qualquer imagem. Êxodo capítulo 20, verso 4 e 5, o Senhor recomenda adoração exclusiva. Só Ele é digno de ser adorado. Nem diante de qualquer ser vivo, muito menos diante do diabo, conforme falado em Mateus 4, a partir do verso 8. Essa posição de profunda reverência deve ser exclusiva do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, em reconhecimento, o salmista convida os seus: venham, adoremos prostrado e ajoelhados diante do Senhor de toda a criação. Só Ele é digno. Embora não seja a única posição corporal para orarmos ao Senhor, nós encontramos muitos personagens da Bíblia orando de joelho, como por exemplo Esdras, capítulo 9, verso 5, Daniel 6, verso 10, Pedro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, verso 40, em Efésios 3, 14 encontramos Paulo e outros muitos. Como, por exemplo, o primeiro mártir da história do cristianismo, Estevão, morreu ajoelhado, lá no capítulo 7 de Atos, versículo 59. Em sua agonia, no Getsêmani, o próprio Jesus dobrou seus joelhos e começou a orar. Lucas capítulo 22, verso 41. Talvez, meus amados e muito queridos irmãos, a cena mais linda seja aquela em que Paulo e vários irmãos, e eram muitas pessoas, entre homens, mulheres e crianças, estavam orando de joelho em uma praia nas proximidades do porto de Tiro. Atos 21, verso 5, nos narra essa história maravilhosa. Diante de Jesus, algumas pessoas dobraram seus joelhos. Logo após o Sermão do Monte, veio um leproso e o adorou de joelho. Que coisa maravilhosa. Lá em Mateus 8, verso 2. E depois da transfiguração, veio o pai do menino endemoniado e de joelho pediu-lhes a cura do seu filho. Era tão somente o reconhecimento da presença da divindade entre os homens. Isto é muito maravilhoso. Se a oração de joelho na praia é comovente, tem uma cena na Bíblia que nos deixa, no mínimo, revoltado. Foi a atitude dos soldados de Pilatos que se ajoelharam diante de Jesus em pura zombaria. Isso é, no mínimo, como eu já disse, revoltante, porque desprezou-se o amor, desprezou-se a divindade, não reconheceram o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor entre os homens, que veio tão somente por amor nos dar a sua própria vida.
esses mesmos soldados, e devemos prestar muita atenção nisso, esses mesmos soldados e todas as demais criaturas um dia hão de curvar seus joelhos diante de Jesus no dia do juízo final. Pois a Bíblia diz em Filipenses 2:10 que toda a criatura nos céus e na terra ou debaixo da terra irão de dobrar-se perante ele e toda língua confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que nós, como cristãos, possamos cultivar essa experiência de dobrarmos os nossos joelhos diante de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa oração de joelho, ela é recomendada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Se você não tem praticado, faça essa experiência e você verá como sua oração será diferente. Quando nós dobramos os nossos joelhos para falarmos com Deus, Ele nos ouve. E isso é bom porque traz para nós o reconhecimento da grandeza do Criador, do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela Tua grandeza. Obrigado, Senhor, pela Tua existência eterna. Obrigado, Deus, por nos ter enviado Jesus. E obrigado por nos ensinar a posição devida para orarmos ao Senhor, como criaturas que somos. Meu Deus, obrigado por ouvir as nossas orações. Senhor, nesse momento eu intercedo pela igreja do Senhor Jesus. Eu oro pela família, que ela seja protegida, guardada pelos céus. Eu oro por aqueles que estão enfermos, que eles sejam poderosamente curados. Por aqueles que estão caídos, Senhor, os toma pela Tua mão, os coloca de pé em nome de Jesus. E pela nossa pátria amada, pelo nosso querido Brasil, em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.